Yo, Geek, Surushiba! Essa semana nós não temos capítulo de One Piece porque o Oda acabou ficando doente aí na semana de entrega do capítulo 1162 e ele não conseguiu finalizar o mangá. Mas tá tudo bem com o nosso Eiichiro Oda, com o nosso Odinha, e definitivamente na semana que vem nós voltamos com um novo capítulo. Só que essa semana nós tivemos o lançamento de uma revista, né, da One Piece Magazine, e temos mais informações sobre a história do Oda, de como ele se tornou mangaka. A gente já tem algumas pinceladas sobre isso, mas muitas coisas às vezes são meio que fragmentados. Agora o Oda colocou de modo cronológico toda a sua história, toda a sua trama envolvendo-se até se tornar um mangaka. Nós vamos falar mais sobre essas concepções depois da vinheta. Vamos lá, vamos então aqui comentar um pouco sobre todo esse segmento de como o Oda acabou se tornando um mangaka, né? E não só um mangaka, mas o maior mangaka de todos os tempos, né? Visto a forma como a economia de todo um cenário, né, baseado em One Piece, né? De tudo aquilo que é gerado ali nas contas em relação ao que o Oda criou através dessa obra. Vamos lá, Eiichiro Oda fala sobre a Jump, né? São mais ou menos 12 páginas de um conteúdo aqui específico de detalhes envolvendo ao autor. Oda, aos 9 anos, seu encontro com a Jump. Mais do que a Jump em si, meu primeiro encontro foi com as obras da Jump. A primeira história em quadrinhos da Jump que comprei foi Kinnikuman, de Yude Tamago, quando eu estava na terceira série. Mas isso foi porque eu tinha assistido o anime e nem sabia o que era Jump. Não sei como é agora, mas para as crianças daquela época, mangá é igual quadrinhos. E era tudo, basicamente no Brasil, né? Até a gente entender a diferença de anime e desenho, é tudo a mesma coisa, né? Ou mangá, gibi, quadrinhos, basicamente você só vai fazer essa separação quando você fica mais velho. Você via no anime, depois lia o quadrinho e era isso. Depois disso, eu também li o Capitão Tsubasa. Olha só, o Oda gosta de futebol, hein? Takahashi Yoshi e o Punho da Estrela do Norte, Buroson Hara Tetsuo. Mas eu ainda não tinha chegado a Jump. Quando eu estava na quarta série, fui brincar na casa de um amigo e tinha a Jump lá. Foi quando eu aprendi sobre a Jump semanal Shonen, né? A Weekly Shonen Jump. Naquela edição tinha o capítulo 2 de Dragon Ball de Akira Toriyama. Quando li, pensei, que arte incrível é essa? E fiquei completamente impressionado. Outra coisa que me surpreendeu foi o que? Kinnikuman, Capitão Tsubasa e o Punho da Estrela do Norte também estão aqui comprando. E aqui é interessante, né? A gente já começa a ver. Olha o que o Oda vai falar. Apenas uma revista me permite ler todos os meus mangás favoritos. Que oferta! Foi aí que comecei a comprar a Jump regularmente. Porque essa memória era tão poderosa, eu ainda digo. A Jump precisa de uma série de 3 pilares. 3 pilares, olha só. Isso é uma coisa já na cabeça do Oda há muito tempo. As crianças, afinal, só querem sentir o que estão fazendo uma barganha. Poder ler 3 de seus mangás favoritos em uma única edição pela primeira vez me deu essa sensação de ganho. Então, tipo assim, olha só, até mesmo esse pensamento do Oda e até mesmo as ações que a Jump vem colocando é o que molda a revista. Por isso que nós temos o Big Three, né? O Big Three ali nos anos 2000, que é One Piece, Naruto e Bleach. E que foi a época em que a Jump mais vendeu mangás, né? Foi a época que a Jump mais vendeu ali nas suas produções, né? Chegando a 1 milhão e meio de cópias de volumes vendidos ali pelos próprios mangás, né? Por essas obras que acabaram dividindo espaço com One Piece na revista. Interessante esse ponto, né? Essa perspectiva apresentada aqui pelo Oda. Falando nisso, o primeiro volume de Kinnikuman que comprei não foi o volume 1, mas o volume 8. Com a mesada de criança, você só conseguia comprar cerca de um quadrinho por mês, certo? Então eu fui à livraria com a intenção de comprar Kinnikuman e naquela época acho que já havia mais de 10 volumes. Destes, escolhi aquele com mais super-heróis na capa. Parecia o melhor negócio.
Por outro lado, se as capas dos volumes 1 e 2 fossem da mesma cor, naquela época eu me sentiria perdendo e às vezes parava de comprar a continuação. Com o punho de Estrela Polar, comprei os quadrinhos, mas o melhor foi que sempre que eu queria lembrar qual volume tinha essa história mesmo, só de olhar para a capa eu sabia exatamente o que havia dentro daquele volume. Com base em todas essas experiências de infância, sempre segui 3 regras para as capas dos volumes de One Piece. Deve ter muitos personagens, as cores devem mudar, a história deve ser clara na capa, como dados. Acredito que nada supera minhas próprias experiências pessoais, porque todo mundo provavelmente gosta de coisas assim, certo? O Oda se projetando em todo mundo, né? Interessante essa visão do autor mediante a esse desenvolvimento ali, através até mesmo das suas colorizações, né? Principalmente muita gente, por exemplo, criticou ali as cores dos Gorosei, né? Que eram muito Shigei e tudo mais. E aí a gente observa, né? Que o Oda, ele tá meio que projetando isso através de uma infância no Japão, que é o quê? Muitas cores, muitas bases, muitos personagens. Se isso era algo que ele gostava, a maioria das crianças japonesas também poderiam gostar. Só que isso é, sei lá, 30 anos, 40 anos atrás, quase 50 anos atrás, né? Não sei se esse gosto permanece o mesmo, mas tem dado certo, né? Não tem como negar que tem dado certo. E o que tem dado certo também aqui no canal, e lá ele, é você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos conteúdos para que o YouTube continue a divulgar ainda mais os nossos vídeos. E para você também não dar errado, lá ele... Se torne membro aqui do canal e realmente aqui mande o seu hypar, mande o seu valeu, continue a fortalecer ainda mais os nossos conteúdos de One Piece pra gente continuar divulgando e falando sobre essa obra maravilhosa. Olá, o momento em que você decidiu se tornar um mangaka, Oda. Mesmo antes de Kinnikuman, eu já lia mangás. Naquela época existiam 2 revistas de mangás infantil, Korokoro Comic da Shogakukan e a Comic Bumbum, Bombom, a Kondasha. Quase todo mundo era fã de Korokoro ou de Bombom. Korokoro tinha muitos veteranos renomados, como Fujiko Fujo Sensei, enquanto Bombom tinha uma vibe mais nova. Eu estava do lado do Bombom, mas eu acho que minha irmã mais velha tinha alguns volumes, então eu também lia as obras de Fujiko. Quando lia Kaibutsuka, o Garoto Monstro, aos 4 anos de idade decidi que me tornaria um artista de mangá. 4 anos de idade, mano. Ainda consigo visualizar aquele momento com clareza. Toji Kumatsu, mas devido à transferência de emprego dos meus pais, morei em Miyazaki por cerca de 5 anos. Desde o jardim de infância, foi naquela casa em Miyazaki que descobri que havia uma profissão chamada mangaka. Então a gente sabe aqui que o Oda tem uma irmã mais velha, né? Onde tudo que você tinha que fazer era continuar desenhando. Eu ficava chocado e ao mesmo tempo decidi, com certeza vou me tornar um também. A partir daquele ponto, cada mangá que eu lia não era apenas por diversão como leitor, também se tornou material de estudo para eu me tornar um mangaka um dia. Olha a cabeça do Oda, né? Tipo, eu vou viver apenas desenhando todo dia, continuar desenhando. Pra ele, tipo assim, é uma puta diversão continuar aqui como um mangaka. Meus pais eram muito rigorosos, o tipo de pessoa que meus amigos até chamavam de Oni. Tiveram medo. Mas estranhamente, quando se tratava de eu me tornar um mangaka, eles nunca reclamaram. Mesmo quando um parente, minha tia, os provocava dizendo: Eiichiro está dizendo algo idiota, como querer ser um artista de mangá. Eles simplesmente respondiam: bem, tudo bem. Fiquei tão surpreso que pensei: nossa, até meus Onis estão me protegendo. Claro que mais tarde, quando eu declarei seriamente vou me tornar um artista de mangá, eles devem ter ficado um pouco preocupados e provavelmente acharam que não seriam tão simples assim. Mas acho que a atitude deles era algo como: bem, tente, e se não der certo, volte para casa. Acho que eles nunca esperaram que realmente não voltaria. Acho que é interessante que nós temos 2 pontos, né, que os pais do Oda participaram, né, um tempo atrás de uma homenagem para ele na cidade natal, né? Então, tipo, já uma parada que bate a importância. E o pai do Oda foi assistir o One Piece Red e ele falou: esse filme é bom. Imagina o seu pai indo assistir um filme que você produziu falando: essa história sua é boa, Oda.
Deve ser uma parada realmente muito engraçada. O que foi uma sorte para mim foi poder estrear através do Prêmio Tezuka. O Prêmio Tezuka é realmente eficaz em convencer os pais, porque eles vão pensar: você quer dizer que o próprio Deus Tezuka Osamu te reconheceu? Na verdade, quando eu ganhei, Tezuka Sensei já havia falecido, então eu nem o tinha conhecido, muito menos sido reconhecido diretamente por ele. Ainda assim, para a geração dos meus pais, só ouvir o nome Tezuka Osamu teve um peso enorme também. É uma grande razão pela qual eu costumo dizer aos aspirantes novatos: tenham como objetivo ganhar o Prêmio Tezuka. Interessante isso aqui, né? A base que o Oda dá ali para os novos mangakas, né? Ganhe o prêmio para conseguir competir como mangaka. Admirando Akira Toriyama. Antes de eu descobrir Dragon Ball na quarta série, Arale-chan, do Tox Loop, já estava no ar na TV desde os meus primeiros anos no ensino fundamental. Mas meus pais rigorosos julgaram Arale-chan como vulgar e não permitiram assistir. Bem, afinal tinha muitas piadas de cocô. Não só meus pais, mas até mesmo achava perigoso. Isso pode ser diferente hoje, mas antigamente era normal que cada casa tivesse apenas uma TV na sala. Em outras palavras, se eu dissesse que queria assistir Arale-chan, toda a família acabaria assistindo também. E se algo vulgar passasse, afetaria a minha posição dentro da família. Tipo, então você gosta de coisas assim, É por isso que eu só li Arale-chan muito mais tarde. Se bem me lembro, comprei a coleção completa de uma vez quando estava no ensino médio. A existência de Toriyama Sensei é maior para mim do que qualquer outra coisa. Eu nunca tinha visto ninguém que desenhasse tão bem e fiquei cativado à primeira vista. É claro, também fui influenciado por muitos outros artistas que descobri depois de Toriyama Sensei. E todos eles ajudaram a moldar quem eu sou hoje. Mas quando se trata de arte, a influência de Toriyama Sensei é de longe a maior. O motivo pelo qual eu me inscrevi para o prêmio de novato da Shonen Jump foi puramente porque eu queria ir para o lugar onde Akira Toriyama estava. Nunca considerei me candidatar a outro lugar que não a Jump. Caramba, ele nunca pensou em ir pra outra revista. Sempre foi a ideia dele ir pra Weekly Shonen Jump, né? Pra Jump, por causa do Toriyama. Eu não cheguei a tempo para Dragon Ball, mas depois que One Piece começou, edição 34, 1996, não muito tempo depois, a série de Toriyama Sensei, Koa, também começou, edição 48, 1997. Isso me deixou incrivelmente feliz. Dirigir uma série na Jump ao lado de Toriyama Sensei foi um sonho que se tornou realidade. Cara, eu não fazia ideia desse Koa. Depois eu vou procurar saber mais aqui sobre esse mangá aqui, né? Mangás eti não são permitidos em casa. Até Dragon Ball tinha um pouco disso nos meus primeiros dias. Mas você sabe como a Jump às vezes tem mangás um pouco eróticos, certo? Essa foi outra questão importante relacionada à minha reputação. Eu não podia trazer esse tipo de quadrinhos pra casa. Seus pais faziam muito bem, Oda. Trazê-los através da Jump foi certo, porque eu sempre podia dizer: bem, não é como se eu especificamente quisesse ler isso, mas se eu comprasse os quadrinhos independentes, seria óbvio que eu realmente queria lê-lo. A verdade é que realmente queria, risos, mas me contive, e há muitas obras que eu resisti de comprar. Durante meus anos do ensino fundamental ao ensino médio, elas incluíam títulos como Kimaguri Orange Road, de Izumi Matsumoto, Wingman, de Masaku Katsura, Champion Run, de Masaya Tokuhiro, Cat's Eye and City Hunter, de Tsukasa Ojo, Godsider, de Kojima Maki, Cyber Blue, de Bob e Ryuichi Mitsuya, e Bastard, de Kazushi Hagiwara, e muitos outros. É claro que eles não eram apenas eti, eles eram genuinamente interessantes, sabe? Mas, mais do que isso, ter minha família achando Eiichiro é um pervertido teria sido um grande problema pra mim quando menino. Então, relutantemente, evitei comprar os quadrinhos e em vez disso, os reli muitas vezes na Jump, gravando as imagens na minha memória. E hoje ele faz One Piece, né? Hoje ele faz One Piece, que tem ali os seus eti, mas também não tem os seus exageros, né? Série de mangás da Jump que o jovem Oda ficou viciado. Nessa tradução aqui do Google Tradutor ficou meio ruim. Star Bakuhatsu, a Star is Bomb, de 1987, de Hataji Hideki. O uso de tons monocromáticos e estilo de impressão por Hataji Sensei era extremamente delicado e bonito. Eu fui completamente viciado em Star Bakuhatsu e passei por um período
em que tentei desenhar como Hatashi Sensei. Eu também gostei de Tomizawa Jan Sensei e comprei seus quadrinhos. Ele desenhou vários trabalhos para a Jump, mas o que eu gostei especialmente foi de seu Aspirin Dandy, de 1998 a 1990, que ele desenhou mais tarde para a Super Jump. Tsuinde ni Tonchinkan, acho que é assim. Yakaten Teacher Nashimoto, Kokotetsu, 1986 a 1987, por Gasukai Keiichi. Quando Jojo Bizarre Adventure de Hirohiko Araki começou, fiquei impressionado pensando, algo incrivelmente começou. Ah, tá, aqui é Jojo. Mas quase ao mesmo tempo, Nashimoto Kotetsu também me chocou. Eu fiquei tipo, que diabos é esse mangá? O personagem principal é apenas um velho. Hoje em dia, começar uma série com um protagonista como esse seria muito difícil, não é? A Tsuide ni Tonchinkan também era incrivelmente engraçado. E o visual de Nunesaku Sensei, o protagonista ali da obra, eu não vou ficar falando esses nomes, porque senão eu vou ficar travando. Era ainda mais incrível que o de Nashimoto Kotetsu. Os personagens principais dos mangás da Jump daquela época tinham rostos tão únicos e distintos. Naquela época não havia internet, então os aspirantes artistas de mangás não tinham respostas acerca ali para que contava com um bom desenho. Eles não tinham escolha a não ser acreditar com seu próprio estilo e continuar desenhando. Isso naturalmente levou à individualidade, né? Eles não tinham escolha a não ser acreditar em seu próprio estilo, na verdade, né? Hoje em dia, mesmo que alguém desenhe com estilo único, depois que o envia online e alguém diz esse desenho é estranho, muitos acabam mudando. Acho que não há como evitar. É apenas a forma como os tempos mudaram. Mas ainda assim, eu realmente amo a individualidade e a energia que os antigos protagonistas da Jump tinham. Quero que as pessoas de hoje saibam a importância disso. Ah, basicamente essa entrevista é uma carta, né, do Oda para novos mangakas, né? Roku the Night Blues. Quando eu li pela primeira vez o one shot de estreia de Morita Sensei Bate Atari Rock, publicado na edição de número 50, 1987, fiquei completamente impressionado. Pensei, a arte dele é incrivelmente boa, mas também imaginei que não havia como isso funcionar mais do que um one shot. Então, Roku the Night Blues começou e eu pensei, de jeito nenhum, isso me deixou completamente arrasado. Sinceramente, não pensei que a serialização semanal pudesse ser mantida nesse nível de qualidade. E ainda assim, Morita Sensei continuou por 10 anos em sua primeira série. Isso é uma conquista incrível. Caramba, esses mangás são tão antigos que quando eu os pesquiso no Google, às vezes não encontro nada, a menos que você pesquise o texto em japonês exato. Caramba. E tipo, pra nós aqui no ocidente não chegava nada, né? Momotaro, por Niwano Makoto. Quando eu li Momotaro, pensei, esta é a primeira vez que vejo um mangá trazer à tona tanta individualidade em seus personagens. Foi uma experiência de aprendizado incrível para mim. E sinto que essa influência ainda está viva dentro de mim até hoje. Quando eu estava no meu primeiro ano do ensino fundamental, este mangá tinha acabado de começar. E meu professor de sala de aula era um jovem professor de educação física que se dava muito bem com os alunos. Certa vez, quando fui à casa dele, a última edição da Jump estava lá. Li Momotaro e fiquei impressionado. Tipo, isso é incrível. Então meu professor disse, você pode levar esse Jump com você se quiser. Para um adulto, 170 ienes, o preço da Jump na época, era muito mais, não era muito, mas para um aluno do primeiro ano do ensino fundamental, isso pareceu incrivelmente generoso. Eu me lembro de pensar, este professor é o melhor. Risos. É por isso que para mim, o Momotaro está profundamente ligado a essa memória. Deixou uma impressão profunda e duradoura. Aí ó, você que é professor aí, você quer conquistar o seu aluno, dê um mangá pra ele. Inclusive hoje no Brasil, se você der um mangá é porque você gosta muito desse aluno, cara, porque pelo preço que tá, né, não é muito barato, né, até mesmo para os professores. Mais algumas obras aqui que o Oda acabou sendo influenciado, né? Kami-sama wa Koufipao. Deus é um Koufipao. Os nomes estranhos, né? Até então, pra mim, um bom mangá significava apenas uma ótima arte, batalhas legais ou piadas engraçadas. Mas quando li essa série, foi a primeira vez que me senti comovido por um mangá. Foi aí que pensei, nossa, Imaizumi Shinji é incrível. E até voltei para ler seu trabalho anterior, Tora no Canvas. Ali,
Olha só, as coisas realmente fazendo sentido, né? Kyoryu Daikiko, né? Histórias de dinossauros. Uma história inteira contada apenas com dinossauros, sem humano. Terminou bem rápido, mas perto de mim foi muito popular. Quando eu estava desenhando o arco Little Garden, até mesmo métodos de narração, acho que essa série se tornou uma parente próxima do meu trabalho. Na hora que eu vi esse mangá, que eu falei Little Garden na certa, cara. Little Garden na certa. Denen Shoujo. Quando eu li o primeiro capítulo, fiquei chocado. Isso me fez perceber mangakas podem realmente evoluir. Desde seu trabalho anterior, Wingman, sua arte havia mudado muito drasticamente. Sempre pensei que quando você se torna profissional, seu estilo ficaria basicamente estabelecido em pedra. Claro, a atmosfera da arte de alguém pode mudar um pouco, mas eu nunca tinha visto ninguém evoluir tão rápido. Fiquei realmente impressionado com isso. É tipo você ler Fire Punch do Fujimas e depois você vai ler Chainsaw Man. A diferença da arte do Fujimas, do Fire Punch pro Chainsaw Man é uma parada assim absurda. Outra série de mangás que você se viciou e que não eram da Jump. Akira não foi apenas chocante, foi revolucionário. Só li uma vez quando estava no ensino médio. Os quadrinhos de Akira eram grandes, volumes grossos e cada um custava 1000 ien. Mesmo assim, eu simplesmente tive que ler. A essa altura, minha mesada já tinha aumentado um pouco, então consegui comprar o primeiro volume. Lembro-me de pensar, nossa, gastei tanto em um único livro, mas era incrivelmente bom. E a arte era simplesmente incrível. Antes que eu percebesse, eu já tinha colecionado a série inteira imediatamente. Entre os mangakas da minha geração, acho que não há ninguém que não tenha lido Akira. Parte disso é porque foi um grande estoque, mas mais do que isso, era simplesmente bom demais como referente de desenho. Ele tinha tudo desenhado, como você desenha fogo, como você desenha explosões, como se desenha gelo. Sempre que você estiver perdido, você pode simplesmente dar uma olhada em Akira e encontrar a resposta. Aí, ó, caramba, é um manual aqui para os próximos mangakas que vão vir aí na Weekly Shonen Jump, né? E também outras revistas da Jump. 15 anos, publicando na Jump pela primeira vez. No ensino fundamental, fiz um amigo chamado Nakao. Até então, eu tinha amigos que gostavam de mangás, mas Nakao foi o primeiro amigo que que realmente desenhava mangás. Ele era um grande fã de Fujio Sensei, e não só desenhava, como até enviava seus trabalhos para as revistas. Mesmo que eu já tivesse decidido aos 4 anos que me tornaria um mangaka, eu nunca tinha realmente pensado em como realmente fazer isso. Foi assistindo Nakao que finalmente comecei a tomar consciência do caminho concreto para me tornar um profissional. Até então eu só desenhava, então Nakao me ensinou o básico, como onde comprar papel para o manuscrito de mangá e qual tinta usar. Foi então que percebi pela primeira vez, para desenhar mangá você realmente precisa criar uma história. Dito isso, eu ainda não estava pensando muito sério nisso, eu apenas desenhava o mangá numa explosão de inspiração e pensava, ficou muito bom, vamos enviar, com um sentimento muito alegre. O que eu enviei naquela época foi para o Times Jump Hope Step Award, um concurso mensal. No início tive uma derrota enorme, mas depois de algumas tentativas, recebi uma ligação do departamento editorial dizendo seu trabalho chegou à seleção final. Aquela pessoa então me disse, da próxima vez mande um nome, storyboard. Eu apenas respondi ok e desliguei o telefone. Mas na época eu não tinha ideia do que era, na verdade é um name, né? Não é traduziu aqui, mas é um name que é a base do storyboard pro mangá, né? Então eu pensei, por que eu tenho que me esforçar para escrever meu nome de verdade? Aí que eu falei pra vocês, né? O name, né? E simplesmente ignorei isso. Se eu tivesse perguntado antes o que é um name, antes de desligar o telefone, minha carreira como mangaka poderia ter sido um pouco diferente. No fim das contas, perdi o contato com o editor depois disso. Mas quando você chega à seleção final, seu nome é impresso na página de resultado da Jump. Isso me deixou incrivelmente feliz. Finalmente meu nome estaria na Jump. Quando essa edição foi lançada, eu disse orgulhosamente a todos os meus amigos: Ei, meu nome está na Jump, vão conferir. E todos se reuniram em volta dizendo: espera, é isso? Uau, isso é incrível. E começaram a entusiasmar-se de emoção. Eu estava me sentindo muito bem comigo mesmo, até que percebi que bem antes na pequena página da Hot Step, onde meu nome estava impresso, havia um grande anúncio chamante, o vencedor do prêmio GAG. Esse vencedor foi nada mais do que o Suta Kyosuke. Todo mundo achava que o Suta Kyosuke era meu papel de pena. Eu ficava tipo, que se ferre esse cara, risos. E a pior parte, o mangá dele era realmente engraçado, o que deixou ainda mais doloroso. Quem imaginaria que anos depois eu acabaria com uma série ao lado de Usuta na Jump, né? Rivais aqui, basicamente ali, grandes rivais desde o começo.
Aos 17 anos, recebendo o prêmio Tezuka e fazendo sua estreia. Em 1991, caramba, eu não tinha nem nascido ainda, velho. Wanted recebeu o prêmio Tezuka, 44ª menção semi-honrosa, e foi aí que minha vida como mangaka começou. Ao mesmo tempo, quem ganhou o prêmio Tezuka foi Ehara Suichi, e quem ganhou o prêmio Akatsuka, realizado simultaneamente, foi Yabuno Tenya. Você pode dizer que esses dois são meus colegas de classe, ou pares daquele ano. Naquela época, eu usava o pseudônimo Tsuki Himizuki Kondo. Os primeiros kanjis dos dias da semana, segunda a sábado, porque eu não tinha contado aos meus amigos do ensino médio que estava desenhando mangás. Eu não queria mostrar a eles algo mal feito, eu queria surpreender a todos, tornando-me um profissional de repente. Como minha escola nem tinha aulas de arte, ninguém provavelmente sabia que eu era bom em desenho. Então, quando eles descobriram sobre One Piece, a primeira coisa que eles poderiam ter pensado foi: espera, esse cara sabia desenhar? Depois disso, mudei-me para Tóquio e me tornei assistente de Kantai Shinobu Sensei. É interessante ver, na verdade é Kaitani Shinobu Sensei. É interessante ver como a questão de ser um adolescente muda a nossa percepção, né? No ensino fundamental, ele tinha orgulho de falar para os seus amigos que ele estava desenhando um mangá. Agora, no ensino médio, sendo adolescente, ele sentia vergonha de falar isso para os seus amigos, né? Só que, ao mesmo tempo, ele não queria só gerar expectativas frustradas em os seus colegas ali de classe. Ele queria já mostrar na cara deles de que ele era bom, né? Então, tipo assim, não ia ser só um nerd ali que desenhava mangás. Não, é um cara que já estava caminhando ali para o Weekly Shonen Jump. Quando eu fui ao seu local de trabalho, vi alguém e pensei: esse é um rosto familiar. Acabei de ser Ehara, que eu conheci na cerimônia... acabou de ser ali o Ehara que eu conheci na cerimônia de premiação Tezuka. Lá nos tornamos bons amigos, e como as habilidades de Ehara como assistente eram incríveis, ele se tornou um modelo para eu aprender. A propósito, naquela época, Ehara e eu tínhamos o mesmo editor responsável. Nosso primeiro editor, o Sr. Kushima. Eu era um bom amigo de Ehara, mas ao mesmo tempo havia uma parte de mim que pensava: Kushima só se importa com Ehara, e o via como um rival. Entre os autores que compartilhavam o mesmo editor responsável, havia esse sentimento de que quero ser o melhor. Naquela época, eles lançaram um volume de histórias em quadrinhos que compilava os trabalhos vencedores dos prêmios Tezuka e Akatsuka, e Wanted foi incluído nele. Esse livro também contemplava comentários dos juízes, e a maioria deles elogiava os novatos. Mas apenas uma pessoa, um mangaka chamado Matsumoto, me criticou dizendo: a arte não parece ocidental ou oriental. A arte não parece... Agora deixa eu dar uma olhada aqui porque não sei se traduziu certo. Ah, tá. Entendi. A arte não parece western o suficiente. Não é ocidental, não. É western, é porque o Wanted, como era ali algo focado no faroeste, né? Faz sentido o editor falar isso, né? De que não era tanto assim focado no faroeste, né? Numa parada mais de cowboy, né? Dessas questões relacionadas ali ao que poderia ter um Wanted. Naquela época, eu não sabia quem era Matsumoto Lady. Então fiquei irritado pensando: que diabos é esse cara que está me importunando tanto assim? Risos. Mais tarde, provavelmente um pouco antes da minha serialização começar, eu acho, um fã de Matsumoto Leiji me recomendou que ler os seus trabalhos e percebi, ele era um artista incrível. Matsumoto Sensei também desenhou uma série de faroeste chamada Gun Frontier, e eu pensei: se alguém consegue desenhar no estilo faroeste tão bem, é claro que ele iria querer dizer ou uma ou duas palavras de críticas. Foi aí que eu finalmente te entendi. Vamos lá, vamos pesquisar aqui, porque agora eu fiquei curioso. Cadê o nome do mangá? É Gun Frontier. Olha, legal, hein? Vou trazer pra cá. Tem umas paradas legais aqui, hein? É Oda. Eu acho que você tinha que baixar a bola mesmo, porque o cara... Nossa, a arte zica, hein? E dá pra ver até mesmo que aquele... Tem um mangá agora na Jump, que também tem um foco... Na Jump não, né? Na Manga Plus, que tem um foco em... também no tema faroeste, né? Eu não vou lembrar o nome agora, mas que tá sendo lançado pelo Boit, né? Ali, que era de Dr. Stone. Caramba, tem uma arte boa. E o cara não tava falando... Não era qualquer um que tava falando contigo, não.
Não era qualquer um, não. A partir dela, também passei a amar muito as obras de Matsumoto Sensei. Observação, eu pesquisei. Na verdade, escrito Romanji é Lady, não Raid. Deve ser uma peculiaridade do autor para o seu nome de mangá. Ah, tá. A base aqui não é o nome dele verdadeiro, né? Bom, eu sei que essa entrevista tá ficando grande, mas vamos cobrir ela por completo, tá? Seus dias como ajudante. Como assistente regular, trabalhei com 3 mangakas: Kaitani Shinobu Sensei, Tokuhiro Masayashi Sensei e Watsuki Nobuhiro Sensei. Ixi. Quando eu estava com Kaitani Sensei, tudo era completamente novo para mim. Eu não sabia distinguir esquerda de direita. Foi aí que eu desenhei traços de linhas saturados pela primeira vez, e quando eu tentei, fiquei surpreso com a mansidão e a limpeza que eles saíram. Eu ficava tipo, o que é este papel? Até então, eu estava satisfeito em usar papel de manuscrito barato. Então, quando eu descobri que o papel dos profissionais é assim fácil de desenhar, foi um verdadeiro choque para mim. A Julius, página 64, olhando agora, realmente parece trabalho amador. É bem constrangedor, mas por exemplo, eu costumava desenhar coisas como estes andaimes de ferro. Ah, aqui, esses andaimes aqui que ele fazia, né? Porque normalmente os assistentes desenham um fundo, né? Enquanto constantemente pensando, isso é uma droga. Enquanto isso, bem ao meu lado, Ehara os arremessava com uma velocidade incrível. Ao observá-lo, aprendi a habilidade de simplesmente desenhar sem pensar demais em quão problemático era. Desenhar com a mente limpa. Além disso, às vezes eu desenhava objetos em primeiro plano com linhas finas, o que não era bom. Aprendi essa lição no próximo local de trabalho, com o Tokuhiro Sensei. No estúdio de Watsuki Sensei, comecei a aprender a projetar sombras de construções com linhas rachuradas e comecei a realmente apreciar aqueles momentos de desenhar livremente. Eu também descobri que simplesmente deixar minhas linhas mais grossas instantaneamente dava aos meus desenhos uma sensação muito mais profissional. Com o Kaitani Sensei aprendi como mudar minha mentalidade para o desenho, e com o Tokuhiro Sensei e o Watsuki Sensei me ensinaram as técnicas concretas de como realmente desenhar. Além de trabalhar como assistente regular, também fiz alguns trabalhos paralelos de ajudante. Por exemplo, em Maniuki de Mangatoro Sensei, Wild Half de Azami Yuko Sensei e Ninko de Kiriyama Koji Sensei, para citar alguns. Fui à casa de Azami Sensei várias vezes. Tanto o Sensei quanto a equipe eram pessoas muito boas, e o local de trabalho era incrivelmente divertido. Mas depois de um tempo, parei de receber retorno. Quando perguntei ao meu editor responsável sobre isso, ele disse, aparentemente quando o Oda vai lá, a equipe continua conversando e não há trabalhos para ser feito. Eu era do tipo que conseguia manter as mãos se movendo mesmo enquanto falava, então eu provavelmente me empolguei muito me divertindo. Eu sou desse tipo também, cara, eu trabalho conversando. Eu disse, não vou mais fazer barulho, então por favor me ligue de volta, e eles me convidaram novamente. No local de trabalho de Kiriyama Sensei havia pessoas como Konomi Takeshi e Kazu Hajime. Konomi-san era muito estoico, e mesmo naquela época ele era exatamente o mesmo que o Takeshi Konomi que conhecemos hoje. Eu era amigo de Kazu-san e Higuchi Daisuke-san, e às vezes íamos todos ao karaokê juntos. Aqui a base aqui da apresentação dos assistentes, né, dos mangás, e também ali as produções que eram feitas, né? Se você for pegar, por exemplo, os volumes de Black Clover, você vai ver que tem um painel, uma parte lá que sempre o Tabata deixa ali para os assistentes se manifestarem, mandarem suas mensagens. Isso vai dando mais encorajamento ali para os assistentes se tornarem mangakas. Seguimos. Eu estava ansioso para experimentar diferentes locais de trabalho. Então, muitas vezes dizia às pessoas ao meu redor, se você precisa de uma ajuda extra, é só me ligar. Ajudei colegas como Shingangin-san e Takei Hiroyuki-san, que começaram suas próprias serializações antes de mim. E até ajudei em one-shots para autores novatos, completamente desconhecidos, sempre que me perguntavam, se você está livre? Então, quando Mitsuyoshi Kenji de repente teve um one-shot agendado, ele me pediu para ajudar. Então nós dois nos hospedamos na chamada Kanizumi Inn de Shueisha. Era uma pousada antiquada onde você tinha que gastar 100 ienes só para assistir TV por 1 hora, e o banheiro ficava bem ao lado do local de trabalho. Meu Deus do céu. Então, quando eu tive uma dor de estômago, bem, isso foi um pesadelo em mais de um sentido. A partir daquele momento, prometi a mim mesmo, se eu algum dia tiver o meu próprio estúdio de trabalho, a sala de trabalho e o banheiro devem ser mantidos separados. Mais tarde, quando eu estava procurando um local de trabalho, isso foi a única coisa que inspecionei com cuidado extra.
Olhando para trás, até esses tipos de experiências desconfortáveis acabam se tornando lições que se provam úteis no futuro. É interessante que eu sempre carrego uma frase comigo que é: se aquilo que te fez chorar hoje faz você sorrir, é porque você já superou, né? Se você já dá risada de um trauma que você teve na infância ou na adolescência, isso já é algo que você conseguiu superar, né? Você já acabou conseguindo superar. Claro, no seu devido grau, né? Por exemplo, tô comparando aqui o Oda infestando, né? Acabando com o ambiente do trabalho. Como muitos novatos se mudavam entre diferentes estúdios de autores, os assistentes costumavam trocar boatos como: ei, você ouviu? Aquele sensei aparentemente é era como velhinha sufocando perto do poço d'água. Teve um boato ridículo como: o X-Sensei matou um gato na banheira. O que faz você se perguntar quem começou a espalhar isso. Mais tarde, quando eu realmente conheci aquele sensei, ele riu e disse: é claro que eu nunca mataria meu gato. Aquele sensei era na verdade uma pessoa muito legal. Houve também outro boato de que a Shueisha tinha um grupo misterioso chamado Número em uma série. Supostamente, sempre que a popularidade de uma série estava em perigo, ali um grupo intervia, fazia ajustes drásticos e de alguma forma a transformava em algo emocionante novamente. Então, se o mangá mudasse de direção repetidamente ou introduzisse um personagem misterioso, super poderoso do nada, todos brincavam. Parece que, aí o Kanji interveio nessa série. Mesmo com todas as fofocas ridículas, meu tempo como assistente foi realmente agradável. Todos os dias parecia uma viagem escolar. Eu me lembro claramente de pensar naquela época: nunca haverá outro momento tão divertido. Então é melhor guardar este momento na memória. Quando eu olhava para o Atsuki Sensei desenhando silencioso sozinho, suas costas sempre pareciam doer. Mas no momento em que saí do seu estúdio e entrei em nosso quarto, meus colegas e eu estávamos rindo e falando sem fim sobre o mangá. Eu sabia, o caminho que precisava tomar está lá. E uma vez que chegar, nunca mais posso voltar aqui. É por isso que aqueles dias pareceram tão especiais. É por isso que o tempo que passei com companheiros que compartilhavam os mesmos sonhos e objetivos foi tão reconfortante. Sem dúvida, esses momentos foram minha juventude. Caramba, velho. Muito bom ver toda essa história aqui do Oda, né? É árduo, né? O processo é árduo, mas ele tá colhendo tudo que ele plantou naquela época, nos dias de hoje, né? Principalmente com esse reconhecimento mundial nos dias atuais. Sua estreia repentina na revista principal. Enquanto eu aproveitava minha vida divertida e brilhante como assistente, meu próprio mangá continuava sendo rejeitado. E tem uma coisa, né? Os assistentes, enquanto eles vão meio que ajudando outros mangás já consolidados, eles continuam produzindo as suas histórias, né? Eles continuam tentando produzir os seus próprios mangás e tentando serializar, né? Tentando sair ali das asas do sensei deles, né? Depois que Monster foi publicado em uma edição especial de outono de 1994, seria, por exemplo, a Jump Diga hoje. Ele não foi nada além de uma série de fracassos. Levado ao limite, finalmente liberei minha arma secreta, um mangá pirata, e desenhei Romance Down versão 1. 2 anos depois, foi publicado em outra edição especial de verão de 1996, e classificado em terceiro lugar na pesquisa de leitor. Havia até 3 mangakas profissionais ativos no concurso, então ficar em terceiro significava que eu tinha superado pelo menos um profissional, uma grande vitória. Isso me deu confiança e acredito que esse reconhecimento foi o que abriu o caminho para a minha chance de ser publicado na seção principal da Jump. Foi uma oportunidade difícil, abriu uma vaga para um one shot de 45 páginas, então se você conseguir desenhá-lo do zero em 2 semanas, nós o publicaremos. Mas eu disse imediatamente: vou fazer isso. Meu Deus do céu, cara, 45 páginas em 2 semanas, loucura! É claro que meus assistentes me ajudaram e trabalhamos como loucos por 2 semanas. Isso se tornou outra versão de Romance Down, versão 2. Como não havia tempo para desenvolver cuidadosamente uma grande história, decidi desde o início fazer uma história que começasse e terminasse exclusivamente em um navio. Depois disso, foi menos sobre se for publicado e mais como um desafio de será que consigo terminar ou não. Com a ajuda dos meus colegas assistentes, de alguma forma conseguimos fazer a tempo. Que maluco, cara. De qualquer forma, foi um caos total, então eu não lembro-se dos resultados em tudo. O que mais importante foi o alívio que de alguma forma evitamos deixar um buraco na Jump. Dito isso, percebi que oportunidades realmente podem surgir na vida, e você deve ter uma firme convicção para agarrar absolutamente esse momento. Eu sempre falo, né, que basicamente para você ter um sucesso, com muitas aspas, tá? Porque o que é sucesso para mim pode ser não sucesso para você, é você ter 3 coisas. Você estar preparado, você
ter sorte e você estar motivado, né? Por mais que você não tenha sorte, se você estiver preparado, uma hora ali a oportunidade vai surgir. Se a oportunidade aparece e você não tá preparado, ela vai passar e aquele momento para você ter sucesso pode passar. Então, tipo assim, você precisa estar sempre preparado. Independente do que você vai fazer, independente de você querer fazer algo ou não, você sempre precisa estar preparado. Porque uma hora a sorte pode bater aí na sua vida e você conseguir mudar totalmente a perspectiva aí pra você, né? Então, qualquer pessoa que tem sucesso na vida, independente do sucesso, seja ali sucesso familiar, sucesso na carreira, sucesso no trabalho, essa pessoa, ela estava preparada para o momento. Ela esteve preparada, se preparou para o momento. E aí, quando a oportunidade veio, ela agarrou ali a oportunidade. É igual eu aqui no canal, é a mesma coisa. Eu me preparei por um bom tempo, e aí quando o Geek Brasil entrou no algoritmo do YouTube, eu já estava enganjado, né? Já estava realmente aqui contemplado, e hoje eu trabalho só com o meu canal. É claro que a comparação de escala com One Piece é outra parada, né? Outra questão. A partir daí, comecei a criar um nome de serialização One Piece. Mesmo que ele tenha sido rejeitado algumas vezes durante as reuniões de serialização, finalmente, anos depois, a serialização de One Piece começou. E, caraca, ele não fala sobre o editor de Dragon Ball, né? Ele não fala sobre o Kazuhiko Torishima. Ele não fala sobre o Torishima nem ferrando, porque quem fala ali, quem sempre comenta as coisas da rejeição de One Piece é o Torishima. E o Oda nem cita o nome dele nenhuma vez, cara. Interessante isso aqui. Ou é respeito, ou é realmente uma mágoa muito grande que faz, não, eu não vou nem citar esse cara, porque definitivamente, pra mim já foi. Eu já me consagrei e definitivamente não tenho mais nada meio que tipo assim, que eu devo pra esse cara, né? Simplesmente da situação, porque ele era o cara que tava batendo o pé para não aceitar ali o One Piece na revista, né? Na Weekly Shonen Jump. O mangá principal da Jump é... Logo após o início de One Piece, em 1997, edição 48, um grande evento ocorreu. A circulação da Jump foi ultrapassada pela revista Shonen, né? Que era uma outra revista que se tinha na época. Isso foi realmente frustrante. Desde que li a Jump pela primeira vez na quarta série, o mundo dos mangás Shonen sempre foi dominado pela Jump. Eu não queria ficar para trás de outros mangás da Jump, mas ao mesmo tempo também senti a frustração de competir com outras revistas de mangás Shonen. Dito isso, eu não estava tão pessimista assim. Entre 1995 e 1996, Dragon Ball e Slam Dunk terminaram. Os leitores provavelmente ficaram desapontados e a circulação na verdade sofreu uma queda acentuada, mas ao mesmo tempo isso criou uma oportunidade incrível para nós novatos. Todos nós novatos pensávamos, se conseguirmos preencher esse enorme buraco, nos tornaremos os próximos pilares da Jump. A situação atual da Jump é semelhante à de My Hero Academy e Jujutsu Kaisen quando acabaram. Olha só. Olha aqui, eu ia falar exatamente isso. O que eu pensei então foi como não competir com Dragon Ball, porque se você começa o mangá de batalha, os leitores naturalmente esperam que seja o próximo Dragon Ball. Não tem como eu vencer isso. Na verdade, eu testemunhei em primeira mão como mangakas novatos que tiveram serializações antes de mim estavam sendo derrotados um após o outro. Como a abordagem focada em batalhas nunca deveria dar sucesso, eu enfatizei na aventura em vez da batalha e construí o drama, o que de alguma forma tornou possível para One Piece sobreviver por tanto tempo. Olha só. Aqui então a gente tem a resposta do porquê que o Oda não foca tanto em batalhas, né? Porque que as batalhas de One Piece não são o ponto forte da trama. São batalhas que são realmente sim marcantes, mas se tiver que falar ali, quais são top 5 coisas que o One Piece tem que chama a atenção, provavelmente batalhas não vai estar nesse top 5, né? Tipo, você tem a história, você tem os mistérios, você tem ali os segredos, você tem a narrativa, você tem a aventura, e tipo assim, as batalhas elas ficam lá pra trás. É por isso que o Oda meio que reinventou a roda ali na revista. Dito isso, garotos jovens, sempre amaram batalhas, não importa a era. Mesmo em One Piece, sempre que há um capítulo de batalhas, as pesquisas com os leitores mostram claramente um aumento na popularidade. Então, se você me perguntar qual é a principal forma do mangá Jump, eu acho que sempre foi e sempre será sobre ser emocionado por batalhas intensas, né? Ele tá falando aqui sobre essa questão das aventuras, né? Mas ao mesmo tempo falando que é importante focar em batalhas, né? De ter bastante batalhas no mangá, né? Não é à toa que One Piece tem muitas batalhas, mas por exemplo, esses dias atrás eu até falei ali sobre a questão de Shanks versus Barba Negra
regra ser ali no mesmo naipe de Sukuna versus Gojo ou de Chrollo versus ali o Hisoka, e muita gente falou que o Oda não é capaz de criar aí um mangá, criar uma batalha aí nesse nível, né? Não um mangá, né? Criar uma batalha nesse nível. Você acha? O que você acha aí nos comentários? Você acha que o Oda é capaz de criar uma batalha no nível de Sukuna versus Gojo versus, e também ali do Hisoka versus o Chrollo em Hunter x Hunter? O que vocês acham? Mandem aí nos comentários. Olá, última página, sua mensagem para o futuro da Jump e seus autores. Eu sou o julgador do prêmio Tezuka, na verdade, eu sou o juiz, né, do prêmio Tezuka 2 vezes por ano. E através desse processo, quase posso sentir o que os jovens criadores de hoje estão pensando. Acho que os mangakas novatos são diretamente influenciados pelo mundo. Por exemplo, durante o período da Covid-19, houve um surto repentino de trabalhos com tema sombrio. Histórias foram enviadas com ideias como: este mundo é uma distopia, não há esperança aqui, então vamos migrar para a lua. E vários trabalhos deste tipo chegaram simultaneamente. É natural, de certa forma, que os tempos sejam refletidos no mangá, criados pelos jovens que vivem o presente, à medida que expande suas imaginações. No caso, eu faria o contrário. Eu acho que eu criaria um mangá que remete esperança. Em um tempo sombrio, eu faria ali um mangá que remete esperança, porque eu quero que os meus leitores fujam de uma realidade em que as coisas já estão difíceis, né? Se já tá tudo complicado, né, na realidade, se o meu leitor que vai fugir pra essa ficção, né, vai tentar ter um pouquinho mais ali de coisas amenas na ficção, vai sofrer mais ainda, eu acho que ainda ficaria um pouco mais sobre a esperança, né, sobre essa... Principalmente ali da ideia, por exemplo, de Star Wars, né? De ser essa característica de ter a esperança, né? Mas ao mesmo tempo vivemos em uma era em que as vozes dos outros são ouvidas pela internet muito mais do que o necessário. Se você vai desenhar mangá, já que mangá é algo que você pensa e cria por conta própria, você deve confiar no que ama e não deixar ser levado pelos outros. E a Jump, como plataforma, é exatamente o lugar que pode transformar essa paixão pessoal em um boom. Na verdade, eu pertenço à geração que começou a jogar futebol depois de ler Capitão Tsubasa, olha só. Naquela época, quando se tratava de esportes, o beisebol era a única opção e ninguém sequer prestava atenção ao futebol. Por volta do meio da 4ª série, o Capitão Tsubasa se tornou incrivelmente popular. E no momento em que chegamos à 5ª série, todos se entraram ali para o clube de futebol de uma vez. Caramba, cara, que coisa legal. Naquela época eu pensei, mangá é incrível. Se eu tivesse nascido um pouco mais tarde, teria lido aqui Slam Dunk e entrado para o clube de basquete. A Jump sempre foi a revista que impulsionou esse tipo de movimento. É por isso que quero que todos liberem ainda mais o que amam, mesmo que seja algo que o mundo ainda não viu. Se você transformar o que ama em mangá, quero que acredite que pode criar o próximo grande boom. E também hoje em dia, vivemos em uma época em que gostos de todos estão se tornando cada vez mais fragmentados. Em meio a isso, ainda acho que deveria haver algo que toda a turma possa compartilhar como um tópico comum. Ainda me lembro claramente quando me transferi da escola quando criança. A primeira coisa que meu colega de classe me disse foi: você leu a Jump? A Jump foi o que me deu a chance de ter amigos. O mangá também pode ser esse tipo de ferramenta. Quero que a Jump continue sendo esse tipo de ferramenta e que permaneça uma revista que continue vendendo bem. Caramba, isso me fez lembrar de uma vez quando eu cheguei na escola, eu acho que eu tava na 2ª série, e aí teve a transformação, eu acho que é o Mega, não sei se é o Mega Garurumon, deixa eu ver aqui, Mega Garurumon, cara, não, é o Mega Garurumon e, deixa eu ver aqui, Mega, ai caramba, eu acho que é o War Greymon, de Digimon, passava na, isso, War Greymon, quando teve o War Greymon e o Mega Garurumon, os dois se transformando juntos, eu da 2ª série, o pequeno LP, ficou surtado na escola, cara. Eu lembro de comentar na fila, a gente falando, caramba, velho, mano, você viu a transformação, tal, e a gente falando, nossa, mais uma transformação. E, tipo, pra quem acompanha a lore de Digimon, sabia que não havia mais nenhuma evolução pra cima disso, né? E aí, quando vem o Mega Garurumon e o War Greymon, foi uma parada, assim, inacreditável, cara. Tipo, a gente, caramba, olha só que coisa de maluco, tal. E, tipo, o aluno poderia ser totalmente novo na escola, sabe? Todo mundo tava acompanhando, no caso, né, a nossa Weekly Shonen Jump era a TV Globinho, que a Globo decidiu ali matar, né, que a Globo decidiu finalizar. Mas a questão, a perspectiva em relação sobre essa visão, né, de ter o que compartilhar, do que ter o que conversar,
exatamente sobre isso que o Oda falou. Caramba, ler Capitão Tsubasa fez o Oda começar a jogar futebol. Que coisa inacreditável, cara. E talvez até mesmo seja por causa disso que o Luffy tenha tantas características sobre ser um brasileiro, né? Olha só como as coisas vão... Olha o efeito borboleta que a parada realmente vai se tornando, né? Seria solitário se tudo fosse muito fragmentado. E acho bom ter pelo menos uma revista que muitas pessoas possam ler o que é necessário. Para isso são próximos pilares criados por novos autores. Se houver 3 pilares fortes, as crianças pensarão, Jump é um bom negócio. Então com certeza continuarão comprando a Jump. Fim. Meus amigos. Foi uma boa entrevista, foi um bom comentário, né? Aqui tá dando quase 55 minutos de bruto, mas a água tá batendo na bunda da Jump, né? A água tá batendo na bunda da Jump e eu acho que as coisas estão ficando bem complicadas, né? E ainda é mais difícil porque provavelmente naquela época do Oda ainda tinha mais mangakas que queriam realmente crescer, se tornar ali novos autores. Hoje em dia você tem que dividir ali também, você tem como competir com várias outras mídias, né? A revista da Jump, ela tem que competir com várias mídias. Fora que, além de competir com várias mídias, você também vai ter que competir para fazer com que pessoas queiram se tornar mangakas. E que basicamente a gente sabe que é uma parada extremamente cruel, né? É uma carreira extremamente cruel. Então, tipo, isso compete com os garotos que querem hoje se tornar streaming, que querem se tornar ali youtubers, criadores de conteúdo. O Oda mandar essa mensagem sobre ele querer se tornar um mangaka e tudo mais, mostra um claro sinal para nós de que a Jump está desesperada. Eles precisam urgentemente criar um terceiro pilar. Nós temos Kagurabachi, né, que está em crescente. Nós temos também Ichi no Ichi, né, que também está numa crescente boa, né? Um mangá, o primeiro que eu falei tem 3, né, completou 3 milhões de volumes vendidos sem anime. Ichi no Ichi também tem ali 1 milhão de cópias vendidas como mangaka, sem ter a base ali para uma animação, mas nós ainda não temos um terceiro mangá. Quando One Piece acabar, e tá acabando, né? Quando One Piece acabar, vai ficar um buraco na revista gigantesco. A questão é, qual mangá vai cobrir esse buraco, né? Qual mangá vai cobrir esse buraco? Porque se continuarmos essa estratégia da Jump de mangás curtos, é claro que a rotatividade vai continuar crescendo e as pessoas não vão ficar ali acompanhando a trama por tanto tempo. Eu acho que 10 anos, 15 anos para um mangaka na revista, desde que ele trabalhe com saúde e ponto necessário, acho razoável. Agora, passou disso, já acaba se tornando ali algo meio complicado. One Piece é a extrema exceção e pode ser até mesmo algo complicado ali pra Jump conseguir voltar depois de One Piece acabar. E, pra mim, essa mensagem do Oda sobre os 3 pilares, tá muito claro de que a água tá batendo na bunda ali e eles precisam correr. Eles precisam correr porque a situação tá ficando mesmo complicada. Muito bom esse material, muita coisa pra incrementar, muitas coisas, né? A gente ficou sabendo da irmã mais velha do Oda, dos seus pais que meio que tipo apoiavam, mas ao mesmo tempo achavam que tudo poderia ser apenas uma tentativa e erro. São coisas realmente interessantes sobre o autor que a gente vai aprendendo. É claro, né? Tipo, eu vou contar também quando eu fui contar pro meu pai, quando eu fui falar com meu pai que eu ia me tornar um criador de conteúdo, ia viver só disso, ele me falou a mesma coisa, ele reagiu com a mesma cara, tipo, dá pra viver com isso? Não dá pra você tocar o canal e trabalhar fora ao mesmo tempo e tal? Então, tipo, essas coisas é comum, né? Principalmente pra aqueles que são de uma geração anterior à nossa, né? A gente vai comentando, divulgando e falando mais sobre One Piece. Que material rico que nós tivemos nessa semana com essa entrevista.